Olá pessoal, tudo bem? Uma alegria estar aqui com vocês. Quero fazer aqui uma atualização, falar de um instituto muito importante aqui para nós, servidores públicos do estado de São Paulo, que é a chamada inassiduidade. Inassiduidade do servidor público, ok? Então aqui a gente vai pegar essencialmente aqui a Lei 10.261 de 68, que é o Estatuto dos Servidores Públicos do Estado de São Paulo, ok? Aqui o meu contato, aqui o WhatsApp, se porventura alguém quiser fazer alguma pergunta, tá? Fica à vontade, ok? Então, inassiduidade do servidor público civil do Estado de São Paulo. Primeiro, o que é a inassiduidade? Esse instituto, né? Então, pegando ali na própria lei mesmo. Então, ela diz assim, inassiduidade é a ausência ao serviço sem causa justificável por mais de 15 dias consecutivos ou por mais de 20 dias intercalados durante um ano. Tá? Então, essa é o que, pessoal? Essa é a famosa falta injustificada. Tá? Então, é a falta injustificada. E o que é a falta injustificada? É aquela na qual o servidor público ele se ausentou e ele não avisou, ele não mandou uma mensagem, ele não mandou um comprovante médico, ele não solicitou uma perícia, enfim. Ele simplesmente se ausentou e ficou em albis ali, não falou nada, né? Então, aquela ausência naquele dia ficou caracterizada como uma falta injustificada, ok? Quando é que vai se consolidar aí esse instituto da inassiduidade? Quando é que isso acontece? Quando as ausências desse servidor se dão por mais de 15 dias consecutivos, ou por mais de 20 dias interpolados durante um ano, ok? Já vou explicar isso. A inassiduidade ela pode acarretar a demissão, tá? Então é esse um problema que está acontecendo bastante, né? No ano de 2023, 2024, aconteceu bastante essa questão da demissão por conta da inassiduidade. Então, nosso objetivo é exatamente esse, é esclarecer aqui esse instituto para que não haja nenhum problema nesse sentido. O servidor aí fica bem atento quanto a essas questões, quanto a essas ausências, ok? Então, é importante, serão computados os sábados, os domingos, os feriados e os pontos facultativos subsequentes à primeira falta injustificada. Tá? Então, isso é que está pegando aqui muita gente desprevenida, né? Muita gente aí. E aí eu coloquei aqui um exemplo, né? Um exemplo. Exemplo número 1, mais de 15 faltas consecutivas. Peguei aqui o ano de 2023. O servidor ausentou-se em 2023 injustificadamente nos dias, tá? Aí eu coloquei lá, novembro, mês de novembro. 14, dia 15 é feriado. 16 ele se ausentou. 17, 21, 22, 23, 24, 27, 28 e 29. Tá? De novembro. O que vai acontecer nesse caso? Computa-se feriados, que foi o dia 15 e o dia 20, e computa-se também aqui os sábados e os domingos, que ficaram ali, né, no meio ali das ausências, né, injustificadas. Então, o que aconteceu de fato? No mês de novembro, ele se ausentou por 10 dias, né, 10 dias, o qual ele deveria ter comparecido na repartição, assinado ponto, trabalhado, porém, mesmo aqueles dias que ele não tem expediente, né, que são feriados, sábados, domingos, pontos facultativos, se for o caso, também é computado. Por quê? Porque ficou no meio ali das faltas injustificadas. Então, o que aconteceu nesse caso? Na 16ª falta consecutiva, que se deu no dia 29 de novembro de 2023, já caracterizou a inassiduidade.
E aí pode haver o quê? Encaminha-se o processo de inassiduidade. Pode haver a abertura do processo administrativo disciplinar já. Não é necessário terminar o ano, nada disso. Houve essas 15, mais de 15, 16 no caso, né? Faltas aí consecutivas injustificadas, embora ele não tenha expediente no sábado, embora ele não tenha expediente no domingo, embora ele não trabalhe no feriado, né? Se porventura tiver esses dias dentro desse período das ausências, vai ser computado também. Então, isso que o servidor precisa ficar muito atento, ok? Depois, no exemplo 2, eu coloquei as faltas intercaladas ou interpoladas, tá? Aqui, no caso, seriam só dias úteis, só os dias que o servidor de fato trabalha, né? Aqui eu coloquei, ele se ausentou em fevereiro, dia 5 de fevereiro, que foi a primeira ausência injustificada. Então, início da contagem a partir daí, tá? Depois, no mês de março, ele faltou alguns dias, tá? 7 dias, também de forma intercalada. No mês de abril também, alguns dias. Agosto e setembro, tá? O que aconteceu aqui? A partir do momento que ocorreu, né, a 21ª falta injustificada, né, vai se encaminhar o processo de inassiduidade. Então, assim, em que mês que vai se dar? Não é em que mês, é a partir do momento que se deu ali a 21ª, tá? Dentro do período de um ano. E como que se dá essa contagem? Essa contagem, ela é mais ou menos semelhante àquela contagem da pontuação da CNH. Então, por exemplo, a primeira, nesse caso aqui, a primeira falta foi no dia 5 de fevereiro. Então, essas ausências, né, essas 20 ausências aí intercaladas, elas vão ter um período aí de um ano, ok? Ela só vai expirar, ou ela só vai prescrever, vamos chamar assim, depois do dia 5 de fevereiro. Então, o servidor, ele iniciou ali, dia 5 ele teve uma injustificada. Até fevereiro do próximo ano, lá até o dia 5 de fevereiro do próximo ano, vai ser computado, se porventura houver, né, outras faltas injustificadas, para verificar se houve a ocorrência da inassiduidade. Tá? Então, suponhamos que ele deu lá 19, 20 injustificadas. Tá? E aí, chegou lá no dia 5 de fevereiro do próximo ano. Dia 6, aí não vai contar mais. Então, aí esse período ficou prescrito, vamos dizer assim, né? Não seria o termo correto. Então, aí essas injustificadas não computariam mais. Ok? Então, na verdade, não é janeiro, dezembro. Na verdade, inicia a partir do momento em que o servidor comete a primeira falta injustificada. Então, por isso que eu coloquei aqui fevereiro, né? E não janeiro, para não dar essa confusão. Tá? Embora seja o quê? Seja dentro do período de um ano, aqui nesse exemplo das faltas intercaladas. Ok? No exemplo anterior, não. No exemplo anterior são faltas consecutivas. Então, aí ocasionou, deu as faltas consecutivas, pronto, já caracterizou a inassiduidade, já pode ser encaminhado aí o processo de inassiduidade, né? Porventura ali, de repente, até ocasionar a abertura de um processo administrativo, disciplinar, e em consequência maior, poderá haver aí a demissão, ok? Então tem que ficar bastante atento a isso. A demissão é a punição mais gravosa, vamos dizer assim, né? Existe a suspensão, a repreensão, ok? E aí, por último, aqui eu coloquei uma coisa muito importante também, que é a questão da licença saúde, que é indeferida, né? Então, a licença saúde, quando ela é indeferida, então houve ali, o servidor passou ali pelo exame de perícia, né? E aí houve o indeferimento. O que é necessário o servidor fazer? Entrar com pedido de reconsideração, cujo prazo 30 dias. Tá? Reconsideração
pedindo a reconsideração do próprio órgão, do próprio DPME, que é o Departamento Médico, Departamento de Perícias Médicas do Estado de São Paulo, DPME, ok? Se porventura o DPME indeferir essa reconsideração, é necessário entrar com recurso, ok? Junto ao mesmo DPME, certo? Sem esse procedimento, as ausências se tornam injustificadas. Então, veja só, muito embora haja um atestado médico, muito embora houve ali uma perícia médica, mas diante da negativa, diante do indeferimento dessa licença, é necessário. Então, primeiro a reconsideração e depois o recurso, no mínimo, né? Pode haver ali a busca judicialmente, mas aí é judicialmente, não é administrativamente, né? Administrativamente aqui é até o pedido de recurso, ok? Para caracterizar ali que o servidor de fato de direito, né, buscou ali o seu direito para não ter aquelas faltas ou para não ter o encaminhamento do processo de faltas, de inassiduidade, ok? Então, basicamente era isso que eu queria falar para vocês hoje, tá? A inassiduidade é uma coisa que tem prejudicado bastante muitos servidores, especialmente aqueles professores que têm 2 cargos, eles acumulam cargos, né? Então, às vezes eles acabam se ausentando em determinado cargo por conta ali horário, trânsito, e eles acabam não se atentando para isso. Então, seria muito interessante se a escola, né, já no começo do ano, passasse essa informação para os professores. Seria muito proveitoso e a gente acredita que evitaria aí bastante transtornos, aí, prejuízos, né, para os professores, para os servidores também, ok? Muito obrigado a todos pela atenção, pela oportunidade. A gente se vê numa próxima oportunidade. Grande abraço.